Pessoal, boa noite, Emílio Pascoal, consultor técnico da Plantize. Hoje eu quero falar esse assunto aqui. Bicos de mesma cor, norma ISO e modelos diferentes. Eu até postei, coloquei uma pergunta uns dias atrás no Stories. Se eu posso usar dois modelos diferentes de mesma cor, né? E aí eu coloquei a resposta, não posso, né? E depois eu mudei, né? Não posso, ou melhor, não devo, né? Qual que é a diferença entre não posso e não devo, ou posso e não posso? E eu vou usar um exemplo que aconteceu aqui na loja, para vocês entenderem essa diferença. Há poucos dias chegou um cliente aqui, ele queria comprar aquele bico de jato estendido do pulverizador PEC, pulverizador pastagem, aquele que vai na ponta, né? E ele trouxe um modelo de amostra e ele perguntou, você vende esse bico? E o que ele trouxe era amarelo. E eu falei, eu vendo, porém eu não tenho amarelo, o meu é azul, sua vazão não vai bater. E ele me falou o seguinte, não tem problema, eu só quero esparramar o veneno. Primeira vez na minha vida que eu escutei essa expressão, esparramar o veneno, né? Então a diferença é essa, né? Quem quer esparramar o veneno, eu posso fazer isso aqui. Agora, quem quer fazer uma aplicação criteriosa, com os padrões técnicos, com qualidade, tamanho de gota adequado, dentro da pressão certa, fazer o produto atingir o alvo onde tem que chegar, eu não posso fazer isso aqui, jamais, de forma alguma, né? E eu estou falando esse assunto aqui porque eu presenciei essa situação aqui por uns dias. É comum a gente chegar às vezes e ver o pulverizador trabalhando, você vê um bico de um modelo diferente, 2, 3, é comum. Talvez está trabalhando ali, estraga um bico, o produtor não tem outra reserva do mesmo modelo, não tem tempo aí na cidade de buscar, ele vai no barracão, acha um outro qualquer lá e coloca para tampar o buraco. O problema é que aí nunca mais ele vai colocar o bico certo, né? E aí eu presenciei uma situação dessa, só que essa eu nunca tinha visto. E eu não sei por qual motivo, né? Fazendo as visitas de rotina, o cliente estava fazendo uma aplicação, usando um bico, fazendo aplicação de herbicida em cana, pós-plantio, fazendo vazão 200, usando um bico leque vermelho. E aí eu observei que ele tinha dois modelos diferentes, mas não era um ou dois, era uma proporção mais ou menos assim, meio a meio, né? Eu não contei se era exatamente meio a meio, mas era alguma coisa mais ou menos assim, 40%, 60%. Então isso eu nunca tinha visto, né? A única coisa que ele faz igual é a vazão, né? Que é o que menos importa, influencia na qualidade da minha aplicação. Se eu uso dois modelos diferentes, os outros critérios que são o que importa, que é a pressão, tamanho de gota, ângulo de abertura, né? Tudo isso é diferente. Algum modelo ou outro pode ser parecido, mas na maioria dos casos vai ser diferente, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Os bicos que ele estava usando não era o bico que a gente trabalha da marca Nojet, era outra marca. Enfim. E além de ser modelo diferente, um era com indução de ar e o outro sem. Então logo de cara a gente já mata, que a escala de pressão com certeza é diferente. Tamanho de gota também, tá? E aí eu fui andar no pulverizador, junto com o operador, né, e conversando com ele, e aí ele foi me falando, né, os dados operacionais, como que ele trabalha, né. E aí esse aqui é o padrão que ele costuma trabalhar. Vazão 200 litros por hectare, né, 14 km por hora. Então com essa informação, vazão e velocidade, eu sei quantos litros por minuto tem que sair ali no bico e eu consigo achar a pressão que ele tem que trabalhar. Então, no bico vai sair uma vazão de 2,333 litros por minuto, né? E a pressão que mais aproxima, 90 PSI, 2,3 litros por minuto. Isso aqui para ele trabalhar com essa vazão, essa velocidade, 14 km por hora. Então, eu andando com ele no pulverizador, ele não tinha feito o quebra-lombo ainda, que era um pós-plantio,
Solo pulverizado, molhado, o pulverizador não conseguia manter a linha. Ele escorregava e ele tinha que reduzir muito a velocidade. E eu observei no monitor que a pressão caiu a 20 PSI. E quando ele conseguia evoluir, o máximo que ele chegava era 10,5, 11, 11,5 km por hora. Né? Qual que é a consequência disso? Eu não conhecia o catálogo, né, a escala de pressão dos bicos que ele estava usando. E aí andei com ele, vim embora. Aí eu até sugeri para ele, falei, ó, como você não está conseguindo uma velocidade para o seu bico entrar na pressão certa, você poderia talvez até usar o outro modelo que você tem, azul, que ele talvez vai trabalhar até com a pressão um pouco alta, mas você tem todos os bicos iguais e você não vai correr o risco do seu leque fechar quando essa pressão cair a 20 PSI, igual eu estou vendo aqui. Aí eu falei para ele, eu vou procurar o catálogo desse bico e ver como que é a escala de pressão dele. Né? Aí primeiro eu quero mostrar para vocês um exemplo. Né? Ele estava com dois bicos de modelo totalmente diferente, um com indução de ar e outro sem. Eu vou mostrar exemplo aqui dos nossos bicos, mesmos modelos, com indução de ar e sem. Tá? Ó, eu tenho aqui o bico AD, leque simples, ó, a escala de pressão dele 15 até 60 PSI. Essa é a escala de pressão. Olha o tamanho de gota que ele faz, grossa e média. Vermelho, tá? Aí o mesmo AD com indução de ar, ó, a escala de pressão dele, ó, 30, 110 PSI. Olha a discrepância. E a gota, grossa, muito grossa, extra grossa. Aí outro modelo, ó. Nós temos Magmajet, ST, escala de pressão, aqui é até parecida a escala, 20 PSI a 90, gota, média, grossa, extra grossa. ST com indução de ar, 30 a 90 PSI, agora a gota já muda, muito grossa, extra grossa, ultra grossa. Né? Então ele estava numa situação mais ou menos parecida com essa aqui. Ó. Um bico mais ou menos assim, e outro bico mais ou menos assim. Né? E aí, eu fui olhar no catálogo, né, e achei isso aqui. Ó. O modelo 1 que ele estava usando, né, que era sem indução de ar, a escala dele, 20 a 60 PSI. Então você lembra que eu falei, a 14 km por hora, o bico trabalha com 90. 60 para 90, onde está a pressão? Muito além do máximo. Né? O tamanho de gota que ele faz, grossa, muito grossa. O ângulo de abertura é o mesmo. Tá? O outro modelo que tem indução de ar, olha a escala, 45 a 105. Gota, grossa, extra grossa. Qual que é o problema aqui? Quando ele mantém a velocidade padrão 14 km por hora, que a pressão vai a 90 PSI, aqui está tranquilo. O máximo é 105, mas aqui o máximo é 60. Aqui ele já tem um problema, diminuir o tamanho de gota, provocar deriva, né? Fazendo herbicida, deriva é uma beleza. Agora o outro problema mais impactante está aqui. Pressão mínima, 20 PSI, pressão mínima 45. Então lembra que eu comentei no começo que eu vi a pressão dele cair a 20 PSI? Aqui está tranquilo. Aqui o leque vai fechar. E a hora que isso acontecer, o leque fechar, vai acontecer o quê? Falha na aplicação. Aí, estou fazendo herbicida, a planta daninha não vai morrer, o pré-emergente não vai funcionar, e aí a culpa é de quem? Do produto que é ruim, sempre. Né? Aplicação que não tem resultado, sempre o culpado é o produto que é ruim. Sempre. Aí, o que eu falei? Isso depois que eu já tinha vindo embora, eu vim pensando isso no caminho, mandei uma mensagem para o operador, falei, ó, eu sei que seu patrão não vai trocar esses bicos, não vai comprar bico novo, eu vou te dar uma sugestão, né? Não é o certo, mas, como se diz, ajuste técnico, né, gambiarra, eu falei, faz o seguinte, esse bico aqui, na hora que você baixar a velocidade, ele vai fechar o leque. Para amenizar um pouco esse problema, não deixa dois bicos desse aqui, um do lado do outro. Porque a hora que fechar, o bico está trabalhando assim.
aí vai fechar os dois, né? Intercala, um desse, porque pelo menos esse aqui não vai fechar, né? Então vai tampar mais ou menos o buraco na hora que esse aqui fechar. Foi uma opinião que eu dei, né? Uma opinião assim, técnica que não é o correto, mas quem vê uma solução para um problema que a solução deveria ser outra, né? Então esse é um recado que a gente queria passar. São situações que a gente vê no campo e a gente vê que não está correto, e o nosso compromisso, né, o nosso objetivo é orientar, informar, conscientizar. E o melhor, depois de toda essa conversa, né, o cliente tem um pulverizador que custa aí, um Uniporte novo hoje aí deve custar aí, o modelo mais simples deve custar no mínimo R$700 mil. O cliente planta aí seus tantos mil hectares de lavoura. Aí você chega para o cliente e fala assim: você precisa trocar esse bico. E aí você escuta a resposta que é igual uma facada no coração, né? É caro, não quero gastar. Aí, pessoal, a gente tem que aprender a diferenciar custo de investimento, né? E a gente já percebeu que muito produtor tem o hábito, ele só sente o que ele vê, né? Então ele está vendo que trocar um bico, né, dependendo hoje da quantidade e do modelo, o produtor hoje vai investir de R$1.500 a R$3.500. Um bico desse de cerâmica que dura aí pelo menos 1.000 horas, trabalhar pelo menos 2 safras, divide esse valor por 2, né? Aí o que ele não vê, ele não sente que são milhões de reais que ele está jogando fora um produto, aplicação mal feita, e mais o que ele está deixando de produzir com essa aplicação mal feita. Então ele está perdendo produção, perdendo dinheiro, deixando de ganhar, né? Para fazer essa economia, é aquele famoso ditado, economia burra, né? Então esse é o recado que a gente quer deixar, porque a gente escutar isso, eu falo para o produtor, não é que eu quero vender bico, né? Nosso objetivo é conscientizar, orientar, né? A venda é uma consequência, né? Aí fica a critério, né? Aquele pequeno detalhe que a gente fala, né? O mestre Dirceu Gassa, capricho, né? O capricho hoje, junto com a chuva, são os 2 principais insumos da lavoura e são de graça, né? Então esse é um recado que a gente queria deixar, né? Situações que a gente presencia para poder informar e orientar.